Ainda não. Deve estar passando na serra da Mantiqueira, Mari. Tá chegando. Preocupa não que é o vento, vai chegar. É, conforme o vento demora um pouco, tá chegando aí. Se tocar mais que nada, dá mais problema. Calma, gente, que vai. Nossa Já Senhora. vai. Já tá rodando aí? Pra mim tá rodando aqui. Não, ainda não chegou aqui, Mari. Enquanto eu estou aguardando chegar, Mari, eu vou dando uns anunciozinhos aqui para a gente já ir começando, tá, amiga? E já Tá, já chegando aqui, eu já coloco aqui também, tá tá bem? bom. Bom, então agradecer a presença de todos. Nós não tivemos o mês passado aqui o nosso Penwine porque foi o congresso e a maioria aqui dos participantes foi ao congresso, foi um evento maravilhoso aqui. O Mil finalizou lá, a diretoria dele foi excepcional. Quer fazer também algum agradecimento, amigo? Fala, Mil. Pois é, eu queria agradecer, né, a você e os meus amigos aí da diretoria da Sobranis, que foi com muito trabalho, né, que vocês conseguiram, né, fazer esse evento. O pessoal da Comissão Científica trabalhou demais também, um trabalho de equipe muito bacana. Eu acho que esse congresso foi realmente criou aí um grande evento. E eu também queria agradecer a todos os participantes, né? Todo mundo que esteve lá, os colegas que estiveram lá, aqueles que foram lá fazer aula, né, com a gente, dedicaram um tempo, né, deles para poder ir lá fazer as aulas, a própria Mari esteve lá com a gente, né, Mari, dando aula com a gente também. Então, teve muita gente lá. E agora a bola é do doutor Zé Oswaldo, né? Agora ele está aí, ó. Nosso presidente está aí já. Sim, sim, o Zé Oswaldo tá aí? Ah, ele está aí, está aparecendo aqui para mim, ó. Você não está com a carinha dele aí, ó. Tem que Deixa liberar eu ver. para ele poder aparecer. Deixa eu ver se eu. Ah, tá aqui, ó. Ele está aí. Libera para ele aí, para ele poder falar e. Eu estava tentando habilitar o áudio, não estava conseguindo. É, a gente, Estou aqui para assistir. nós que liberamos, viu? A gente acaba liberando aqui, mas que bom que você está aqui, amigo. Por favor, dê as suas palavras aí para nós também. Parabéns pela diretoria, Zé. Muito bonito. O Saiu, né? Mari, já chegou a aula, viu, Mari? Chegou, Já, né? já chegou aqui. Beleza. Deixa eu. Aqui. Ah, o Zé. O Zé tá ali. E, enfim, vamos continuar aqui dizendo o seguinte para vocês, pessoal. Primeiro, agradecer a presença de todos. Nós temos uma palestra muito especial. É uma palestra que o tema fez muito sucesso aqui com a Mariana lá no nosso congresso. Quem assistiu aí ficou, vibrou, foi especial. Tanto que nós fizemos questão aí que esse tema voltasse aqui para a gente falar mais. A Mari é uma pessoa muito especial que trabalha aí com dor há muito tempo, faz um trabalho maravilhoso com ultrassom. Parabéns, viu, Mariana? Foi uma maravilhosa a tua aula e a gente sabe quão capaz você é.
Obrigada. E agradecer também a OMED e a Genesmed, que são patrocinadoras nossas aí há muitos anos aí e sempre nos seguem. E falar duas coisas aqui, pessoal. Primeiro, convidar a maioria das pessoas aí para manter a sociedade da Sobramídia. A Sobramídia é a única sociedade brasileira dos médicos de dor. Então, manter a sociedade forte, unida. Dr. Zé Osvaldo aqui é o nosso presidente atual. E já temos aí o próximo presidente eleito também, que é o Dr. Frederico Barra, que é da ortopedia, fazendo jus àquele regimento de revezamento entre as principais especialidades da dor. Então, nosso objetivo é sempre crescer cada vez mais, né? E nós temos aí um convite especial também a todos com o nosso livro de dor pélvica, que foi lançado, pré-lançado no Congresso, para os inscritos do Congresso e também do Isura, que passou esse final de semana aí, que é um evento do Dr. Peng. Existe um desconto especial, tá? Então é só entrar em contato com a Kátia da Sobramid para a gente poder passar esse desconto especial. Ele deve estar prontinho aí, impresso, provavelmente daqui uns 30 dias, né, Mil? A Exato. expectativa, né? É essa a expectativa, né? Exatamente. E a ideia é a gente está favorecendo aí a todos que foram ao Congresso com esse pré-lançamento. E para finalizar também, de 2 a 4 de outubro, nós temos um simpósio que é o Lagos Dor, e que sempre foi conjunto um simpósio de dor oncológica da Sobramide. Os temas ali continuarão. É um simpósio que pelo menos é apoiado pela Sobramide, no sentido de ser uma atividade científica muito ímpar, onde são relacionados vários temas de dor, tanto clínico quanto intervencionistas, e a ideia é estar sempre fortalecendo a nossas sociedades e todas as sociedades que envolvem a dor em torno da Sobramite. Tá? Agradeço também a Cecília Cissa, que está aqui conosco, obrigado. Obrigada a vocês. E hoje o Angel lá do México não vai poder entrar, eu acredito, talvez até entre durante a apresentação, porque ele veio aqui esse final de semana no Brasil por causa do Isura, e ele deve estar abarrotado lá a agenda dele de pacientes. E o André também acabou de falar para mim que ele está também no centro cirúrgico, nós estamos no mês de julho, né? Tá todo mundo aqui enroscado com esse mês de procedimentos. Então, Mari, esse tema aí especial, né, que é o acesso à cadeia simpática cervical, é tão temido, mas tão importante no dia a dia para a gente. Você falou com muita propriedade, muito bem-vinda mais uma vez. Estamos aí atentos e à sua disposição. Eu vou começar a compartilhar aqui, porque Tá, daí você vai me pedindo, amiga, e eu vou passando para você a, os slides, tá bem? tá, joia, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Desculpa a confusão. Nenhuma, amiga, nenhuma. Então, eu fui convidada, né, para falar sobre os acessos à cadeia simpática cervical e coloquei um pouquinho também sobre as indicações, que é algo que vem mudando muito, né, e sendo estudado aí nas últimas décadas, com indicações muito diversas que a gente pode usar na nossa prática clínica. Pode passar. Eu sou de Juiz de Fora, né? A primeira foto é o Hospital Monte Sinai, que é o hospital que a gente atua aqui, o principal, e embaixo o Hospital Universitário, que é um local que eu tenho muito carinho também, né? De poder trabalhar com dor com os pacientes do SUS. Pode passar. Não tem nenhum conflito de interesse. Pode passar também. E aí eu tive que falar sobre vinho, que é muito mais difícil para mim do que falar sobre dor. Porque eu não entendo nada de vinho. Eu só falo para o meu marido gostei ou não e ele segue o barco, sabe? Mas Boa. enfim, essas imagens eu coloquei porque a minha família ela tem uma descendência portuguesa, né? Eles vieram para o Brasil fugidos, né, da pobreza que tinham em Portugal
Então, o José Francisco, né, que é o nome que meu pai tem, e ele chegou no Brasil, começou a trabalhar com transporte, com burro de carga, e daí ele conseguiu fazer um dinheiro. O pai dele morava em Portugal, perdeu tudo em jogo, ele voltou, comprou as terras dele de volta, e isso surgiu para minha família como uma herança, a maioria não quis, mas o meu pai e alguns outros núcleos familiares, né, 3 outros casais, resolveram investir e reformar a casa, e é um local que a gente tem muito carinho. E esse ano, especialmente, meu pai conseguiu reunir todos os filhos, noras, genros e netos. Então, a gente vê aí uma casa com uma construção muito antiga, de pedra. Do lado, as barricas de vinho, né? JFCN, que é José Francisco Cruz Nunes, que eles usavam para guardar os vinhos. Lá tem, na sala, né, os tanques de pisa, de uva, né, que foram mantidos, com essa parte lateral marrom mais escura, que é uma máquina de prensar uva. Vendo a casa ali pela lateral, acima do telhado, abaixo do telhado, a gente vê a plantação de uva. Então, assim, é a maior relação de vinho que eu posso colocar, que é o vinho Cartucha, pode passar, da vinícola Cartucha, que é em Évora, tá? A vinificação começou nessa região em 1500 com os jesuítas, quando foi construído o mosteiro Cartucha, daí o nome do vinho Cartucha, né? E a ordem Cartucha é uma ordem muito desafiante, porque além de voto de pobreza, eles fazem voto de silêncio. Então, os monges cartuchinianos, eles não podem se comunicar, eles só têm algum pouco horário de comunicação aos domingos. O Mosteiro Cartucho ele sobreviveu muitos anos, acabou em 2016, quando eles tinham só 6 monges, né? E para ser uma ordem tem que ter pelo menos 8, e o mais novo deles tem 84 anos. A meu marido até brincou, viu como que falar? Não falar a pessoa dura mais. E aí eles foram destinados para outros mosteiros e o mosteiro acabou, não existe lá mais, tá? E quem comprou essa região e fundou a vinícola Cartucha foi a Fundação Eugênio Almeida, em 1963. E a vinícola Cartucha ela não tem fins lucrativos. Ele era um grande filóntropo cristão que, devido a toda a religiosidade do local, quis estar ali e fazer com que toda a produção de vinho fosse destinada a projetos sociais, culturais e educacionais. Pode passar. Então, a vinícola ela se tornou uma grande referência nacional e internacional. Então, tá aí, essa foto aí deve ser de 2016, já deve ter quase 10 anos, né? Quando a gente foi visitar essa região, que é uma das maiores vinícolas, né, da região alentejana de Portugal. Pode passar. Então, o vinho Cartucha, ele é um vinho que é feito por um blend de todas, né, da maior parte das castas tradicionais alentejanas. É um excelente custo-benefício, né? Da mesma vinícola, a gente tem o Peramanca, que é o vinho um dos mais caros vendidos, né? Com preço aí de $250 no mínimo. Mas o Cartucha é um vinho que entrega muita qualidade com um custo relativamente baixo. Pode passar. Então, aí, só para quem se interessar, é um vinho que ele fica separado, ele sofre uma fermentação separada em inox a 27 graus, seguida de uma maceração prolongada, 12 meses em barricas de carvalho francês e depois 12 meses de envelhecimento em garrafa antes do lançamento. Pode passar. É um vinho que combina, né, com carnes grelhadas, assados e pratos mais marcantes. E o grande local de exportação deles é o Brasil, seguido pela França, Canadá e Estados Unidos. Então, é um vinho que, além de me trazer uma questão familiar, portuguesa, eu acho que, né, Portugal e os vinhos portugueses fazem parte né, do paladar de muitos. Então, por isso eu escolhi esse que particularmente é um dos que a gente consome bastante, me traz uma história de religião, né, por não ter fins lucrativos, uma questão de uma obra social muito interessante, então achei que valia trazer mais a história do que o vinho em si, que eu não sei dizer tanto sobre ele. Pode passar. Maravilha, Mari. Adorei, viu? Muito mesmo, viu? Um brinde aí. Legal, né?
Ótima escolha. Parabéns. Gente, eu esqueci do meu vinho. Me perdoe. Fica Tava tranquilo. aqui e eu esqueci dele. Enfim, no próximo eu apareço aqui com o vinho, com o cartucho para beber junto. Boa, boa, Mar. Ó, então, começando a aula, aqui eu coloquei esse artigo, que é um artigo recente de 2025, que coloca a relevância clínica dos gânglios simpáticos da cabeça e do pescoço para o médico intervencionista em dor, porque são importantes alvos de tratamento para comorbidades dolorosas de tão difícil manejo como as dores crâniofaciais. Pode passar. Esse segundo artigo, ele coloca, né, o que foi estudado em relação ao bloqueio de gânglio estrelado nos últimos 30 anos. Então, a gente vê que as indicações, elas são muito amplas e muito variadas. Então, no fim, que a gente discutir um pouco sobre a questão da técnica, eu coloquei alguns artigos para a gente entender em que cenários a gente pode avançar aí, além da questão da dor. Então, o bloqueio de gânglio estrelado, ele tem lugar no tratamento de arritmias ventriculares, pós-infarto, pós-descompensação de ICC, no câncer de mama e no climatério, com o tratamento de fogachos, da sudorese noturna do paciente oncológico, no estresse pós-traumático, existem muitos artigos falando sobre isso, com bons resultados, no manejo de dor, indo desde a clássica síndrome dolorosa complexa regional, até retocolite ulcerativa, dor talâmica, pós-operatório de câncer de mama. Então, assim, indicações ainda acho que pouco usadas por nós. Doenças cerebrovasculares, o bloqueio de gânglio estrelado, ele pode reverter um vasoespasmo cerebral após uma hemorragia subaracnoide. E os sintomas de Covid prolongado. Ele coloca como, né, a síndrome pós-Covid como grande hotspot que vai ser um dos temas mais estudados aí nos próximos 5 anos. Pode passar. Então, a gente começa pela anatomia. Eu coloquei esse artigo só para quem quiser aprofundar mais, a gente ter todas as referências. Pode passar. Então, na verdade, a cadeia simpática cervical, ela é formada por fibras simpáticas pré-ganglionares da medula torácica superior que ascendem pelo pescoço sobre o músculo longo do pescoço e longo da cabeça, cobertos pela face pré-vertebral, e é formada pelos gânglios cervicais superior, médio e inferior. O superior, ele fica consistentemente presente em frente ao processo transverso C2 e C3. O médio pode variar de C3 até C7, mas 95% dos casos está à frente de C6, o inferior à frente de C7 e o primeiro torácico à frente da colo da primeira costela. E na maior parte das pessoas, eles são fundidos, o inferior e o torácico, para formar o gânglio estrelado. Pode passar. Começando, então, pelo gânglio cervical superior. Esse foi o primeiro artigo que descreveu o gânglio cervical superior numa abordagem guiada por ultrassom em cadáveres. Pode passar. Então, foram 40 cadáveres estudados e eles colocaram, né, a posição anatômica do gânglio cervical superior logo abaixo a artéria carotídea interna, logo após a sua bifurcação e acima do músculo longus colli, longo da cabeça, perdão. E pelo ultrassom, eles usaram essa sonda microconvexa, que eles colocaram como mais fácil para a região alta da cervical, em decúbito dorsal, tornando esse bloqueio um pouco difícil, porque essa sonda acaba não sendo muito popularizada entre nós, e por isso veio um artigo mais recente, pode passar, de 2023, se não me engano, que estuda 10 pacientes, num total de 40 bloqueios, uma média de 4 bloqueios por paciente, tá? Para tratamento de síndrome de ardência bucal, dor facial idiopática persistente, neuralgia pós-herpética, trigeminal e pós-traumática, que são coisas bem difíceis de tratar, uma média de 4 bloqueios por paciente, com resultados interessantes em até 3 meses de avaliação. Pode passar. Então, a técnica proposta aqui é usando um probe linear, o paciente em decúbito lateral, então ascende com o probe linear no pescoço até a artéria carótida se bifurcar em interna e externa, e o gânglio cervical superior estaria logo abaixo da carótida interna. O trajeto da agulha de posterior para anterior, a gente vê que passa aqui pelo esternocleido mastoideu,
e a agulha ela para logo na borda lateral do músculo longus colli, mostrando um trajeto seguro, mas, né, onde a gente deve ter um bom controle da ponta da agulha. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho do gânglio cervical médio. Pode passar. O gânglio cervical médio, na verdade, é o que a gente mais faz, porque é ele que a gente aborda a nível de C6. E os estudos anatômicos com o gânglio cervical médio, eles cresceram muito por causa do crescimento dos procedimentos minimamente invasivos realizados no pescoço, com biópsias de linfonodos, procedimentos ablativos de tireoide, e assim a gente foi conhecendo um pouco mais a anatomia desse gânglio. Pode passar. E vendo que, na verdade, ele sofre muita variação anatômica. Então, na figura A, a gente vê a posição clássica em cima do músculo longo do pescoço, lateral à carótida comum. Na posição B, a gente vê um posicionamento medial à carótida, com o gânglio confinado entre a tireoide e a artéria carótida, mostrando que muitas vezes a gente pode ter falha desse bloqueio. Na figura C, um gânglio cervical médio duplo, simulando, às vezes, no ultrassom, uma imagem de linfonodo, que é uma imagem maior, podendo confundir as nossas punções. E aqui na letra D, um gânglio cervical médio, junto com a bainha da artéria carótida, acima da face pré-vertebral, mostrando também um dos motivos de falha de bloqueio. Pode passar. Então, por conta disso, os estudos eles começaram a prosseguir em achar quais eram as características ultrassonográficas desse gânglio para que a gente pudesse o identificar na imagem. Pode passar. Então, a gente vê que o gânglio cervical médio ao ultrassom, ele tem um formato ovoide, anecoico, com um prolongamento crânio-caudal, que é as fibras simpáticas indo em direção à cadeia simpática do pescoço. Então, além dele sofrer muita variação anatômica, ele também só está presente em 41% dos pacientes. E entre esses, a grande maioria tem a ocorrência desse gânglio unilateral. Então, muitas vezes, pode não ter, simplesmente não ter o gânglio cervical médio ali no nosso principal ponto de bloqueio. Pode passar. Essas imagens a gente vê na primeira, né, um gânglio cervical médio presente ali entre a carótida, né, lateral à carótida, e no seu escaneamento longitudinal, né, ele como essa imagem discoide, com prolongamento crânio-caudal, e na imagem, na segunda imagem, a gente vê o gânglio cervical médio entre a carótida e a tireoide, e no escaneamento horizontal, a gente vê aqui na seta branca a artéria tireoideia inferior ali junto, mostrando a importância do uso do Doppler. Pode passar. Aqui, mais um artigo, também falando da sonoanatomia. Pode passar. E esse eu coloquei porque o principal fator confundidor é a presença dos linfonodos. Então, aqui nessa imagem maior, a gente vê esse conjunto de 4 setas brancas mostrando o gânglio cervical médio e essa pontinha da seta aqui triangular mostrando um linfonodo bem na região, com uma imagem diferente, circunscrita, bem delimitada, mostrando a diferença entre o que é um linfonodo no ultrassom e o que é o gânglio cervical médio. Pode passar. Aqui a imagem anatômica mostrando exatamente o que a gente vê no ultrassom. Então, agora a gente vai falar, pode passar, do gânglio estrelado, tá? A gente vai entrar na técnica agora, porque o C6 nada mais é do que uma das abordagens que a gente diz ser do gânglio estrelado. Então, esse primeiro artigo, ele compara as duas abordagens clássicas, C6 e C7, na abordagem lateral em plano. E ele compara o quê? O tempo de bloqueio fazendo em C6 e C7 e o número de ajustes na agulha, a taxa de sucesso com os efeitos colaterais. Então, assim, vale a pena fazer C6 ao invés de C7? Então, pode passar. Aqui ele também sugere a abordagem que ele chama de C6 modificada. Na primeira imagem, a gente vê a abordagem clássica, né, com o processo transverso posterior, processo transverso anterior e a agulha representada pela seta verde, indo, né, sobre o músculo longo do pescoço lateral à carótida.
Na segunda imagem, ele propõe que a gente desça o ultrassom até a ponta do processo transverso anterior sumir e ali fazer o seu bloqueio, ainda estando a nível de C6, mas tirando um pouco do transverso anterior da imagem para não dificultar o trajeto da agulha. Pode passar. Na próxima imagem, a gente vai ver a imagem de C7, tá? Mostrando a artéria vertebral, a íntima relação dela com o trajeto de punção da agulha, certo? Aqui na primeira tabela, a gente vê que o tempo de bloqueio foi menor na abordagem de C6, o número de ajustes da agulha foi menor na abordagem em C6, a síndrome de Horner, né, que demonstra o sucesso do procedimento, foi igual nos dois, e os efeitos colaterais foi igual também nos dois. Pode passar. Aqui, pode clicar mais uma vez. Aqui, esse artigo falando de neuroanatomia, só para a gente ter uma noção de como é a diferença. Aqui no IG é o gânglio inferior e o MG é o gânglio médio. Então, a gente vê a proximidade do gânglio inferior, o IG, né, com a artéria vertebral, que aqui está sendo, né, direcionada para cima com uma pinça, e da artéria tiroideia inferior, mostrando que realmente é um local de punção menos seguro. Pode passar. E a importância do Doppler, né? Aqui é um vídeo cedido pelo Dr. André Manzano, que mostra um escaneamento prático, né? O bloqueio aqui em C6. Então, ele vai mostrar todas as estruturas, né? A tireoide, o esôfago, a carótida comum, a veia jugular colapsada, né, pela pressão do ultrassom, o tubérculo anterior, o tubérculo posterior, a raiz de C6, o longo da cabeça, o escaleno anterior, o longo scole, certo? Agora, na sequência, ele vai fazer o escaneamento da punção em C7, também mostrando todas as estruturas, certo? Aqui, a artéria vertebral, ela não é protegida pelo aparato ósseo, então a gente tem uma maior chance de um acidente, e a gente sabe que mesmo uma pequena punção, mesmo sem injeção de medicação, pode gerar um vasoespasmo e um acidente, né, isquêmico de medula. Então, acho que a gente pode fazer em C7, principalmente quem é mais experiente, mas sempre usando o Doppler e sendo muito cuidadoso na hora da punção. Então, você vê que ele fez aqui um bloqueio, passando longe ali da artéria, uma punção segura, e eu acho que, assim, mesmo quem tem experiência, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, e por isso é tão importante a gente entender toda a anatomia do local e as possibilidades de trajeto da agulha que a gente pode ter. Pode passar. Aqui é um artigo que ele propõe uma abordagem para a carotídea lateral com probe linear. Pode passar. Esse artigo ele é interessante porque ele coloca esse desenho que mostra todas as abordagens propostas para gânglio estrelado. Então, na linha A, uma abordagem em plano paratraqueal clássica. Na linha B, fora de plano, uma abordagem transtireoideia, né? As abordagens mediais elas foram abolidas pelo maior risco de acidentes. A abordagem clássica, mostrada na linha D, que é a clássica lateral em plano, e a abordagem que ele propõe, que é a AC, que é a paracarotídea lateral fora de plano. Pode passar. Então, ele propõe o paciente em decúbito dorsal com um coxim sobre os ombros para a extensão da cabeça. Você deve fazer uma pressão sobre o pescoço em direção medial para colabar a veia jugular e afastar a carótida para mais medial, e com isso a sua agulha entra fora de plano, fazendo um trajeto, né, que passa pelo esternocleido, transfixa ali a jugular colabada e chega até perfurar a face pré-vertebral. Pode passar. Esse segundo artigo, na verdade, é um relato de caso de uma paciente que já tinha feito um bloqueio de gânglio estrelado com outro grupo e tinha feito um grande hematoma de pescoço. Ela apresentava
a artéria vertebral presente no nível C6 dos dois lados. Então, fizeram uma técnica lateral à carótida, perfurando ali a jugular, e ela teve um grande hematoma, enfim. Então, eles queriam uma técnica que não tivesse uma transfixação de nenhum vaso. Pode passar. Então, assim, eles propõem uma abordagem fora de pano, aí mostrada em amarelo, né, lateral à veia jugular, indo em cima ali do longus colli. E eles colocam aí a possibilidade da abordagem clássica lateral em plano na linha verde, com a presença da artéria vertebral ali no nível C6. Então, assim, talvez isso nos mostre várias opções para que a gente possa, no momento do nosso bloqueio, escolher o que vai ser melhor para cada um. Né? Claro que as abordagens em plano são mais seguras, mas existem milhares de variações e de cenários que a gente, né, merece ter todo esse conhecimento. Pode passar. Esse artigo, ele coloca a relação do nervo frênico, né, com o bloqueio do gânglio estrelado. Pode passar. Ele coloca um estudo sobre o melhor posicionamento para fazer o bloqueio do gânglio estrelado em decúbito dorsal ou em decúbito lateral. Então, ele estuda a distância do nervo frênico, que está aí na imagem, né, o PN pequenininho, atrás na borda posterior do esternocleido, certo? Então, ele estuda a distância do nervo frênico com a pele, do nervo frênico com o tubérculo anterior e faz o estudo desse ângulo ceia, né, que é o ângulo formado por duas linhas, uma que passa no topo do tubérculo posterior e o anterior, e a outra que liga o nervo frênico com o tubérculo anterior. Pode passar. Então, o que eles viram nesse estudo é que, em relação ao posicionamento, o que teve diferença foi esse ângulo ceia, tá? Que ele foi maior no decúbito lateral do que no decúbito dorsal. E quanto maior é esse ângulo ceia, maior é o espaço que você tem de trajeto e de reposicionamento da agulha e menor chance de você passar ali sobre o nervo frênico. É um estudo pequeno, não é um estudo bom, mas é mais uma coisa para nos alertar sobre as possibilidades que a gente tem aí no bloqueio de gânglio estrelado. Pode passar. Aqui uma aula que fale sobre bloqueio de gânglio estrelado não pode deixar de ter, né, um slide só dedicado à segurança e Doppler. Então, fazer bloqueio de gânglio estrelado exige o uso do Doppler para que a gente tenha segurança no procedimento. Pode passar. E aqui eu saí um pouco do tema, porque na verdade, um dos maiores aprendizados que eu tive com essa aula é como colocar o bloqueio do gânglio estrelado na nossa prática clínica com indicações tão diversas. Então, esse estudo, ele mostra a grande interação entre as síndromes dolorosas e o sistema nervoso autonômico. E ele fala desde síndrome dolorosa complexa regional, que é uma interação clássica que todo mundo conhece, até a participação do sistema nervoso autonômico na osteoartrose, na fibromialgia, na síndrome miofacial, mostrando que essa possível disfunção autonômica, ela está muito mais presente nas síndromes dolorosas do que talvez a gente julgue e entenda até o momento atual. Pode passar. Esse próximo artigo, ele vai explicar um pouco do porquê o bloqueio do gânglio estrelado ele está sendo usado como um adjunto, né, em diversos tipos de tratamento. Na verdade, o bloqueio do gânglio estrelado ele consegue modular a sobrecarga simpática nessas disfunções autonômicas, consegue reduzir o nível de noradrenalina circulante, aumentar o fluxo sanguíneo cerebral com uma maior depuração de substâncias tóxicas, principalmente as espécies reativas de oxigênio, e diminuir, né, o estado de doença de resposta de estresse crônico, muitas vezes visto
nos processos dolorosos. Então, ele explica sobre o sistema nervoso autonômico, desde a lesão de um nervo periférico, onde você tem brotamento ali de receptores autonômicos, maior resposta a catecolaminas, maior nível de noradrenalina circulante, sensibilização central, e vai colocando como que o bloqueio de gânglio estrelado pode surgir como uma alternativa para isso tudo. Pode passar. Então, aqui, o primeiro caso, né, o primeiro artigo é de transtorno de estresse pós-traumático. Então, eles fizeram bloqueio de gânglio estrelado no momento 0, 2 semanas, e depois avaliaram com 8 semanas. Quer dizer, foram 2 bloqueios, tá? E a gente vê aqui na tabela, no terceiro pontinho aqui, os pacientes que fizeram bloqueio de gânglio estrelado, eles tiveram uma redução significativa, né, dos scores de severidade de sintomas em relação ao estresse pós-traumático. Então, assim, eu recebi um paciente há 2 semanas com uma amputação traumática de braço. Então, ele tinha dor de membro fantasma, ele tem uma dor no ombro, não sei se é uma capsulite adesiva, parece ser um início de capsulite, mas ele vem com uma história que ele não consegue ficar sozinho, a mulher dele não pode sair de casa, ele tem pesadelos, ele tem sonhos vívidos. Então, assim, até onde as coisas interagem uma com a outra, até onde tratar essa dor sem tratar o estresse pós-traumático, eu vou ter sucesso nesse tratamento, né? Porque as coisas estão tão linkadas que a gente pode entender muita coisa, né? Pode passar. Esse próximo artigo, ele também vem mostrar esse grande link, né? O bloqueio do gânglio estrelado sendo usado para distúrbios de sono e ansiedade. Então, esses pacientes, eles fizeram 4 bloqueios de gânglio estrelado, né, em dias consecutivos, alternando a lateralidade, direito-esquerdo, direito-esquerdo. Então, eles viram que a grande maioria teve uma melhora do sono, com 8 horas de sono, diminuição de medicação, melhora de energia diurna, diminuição dos scores de ansiedade. Por quê? A explicação seria uma otimização do ritmo sincronizado de secreção de melatonina, interferindo em ritmo circadiano, diminuição da atividade do sistema nervoso simpático, a hipervigilância da ansiedade, redução de noradrenalina e aumento de serotonina e neuropeptídeo Y. Então, a gente vê o bloqueio de gânglio estrelado como uma alternativa para o sistema nervoso simpático, neurotransmissores, né, a função endócrina através da melatonina e, pode passar. Esse é só para mostrar mais um bloqueio, mais um artigo falando sobre a questão da insônia e do bloqueio de gânglio estrelado. Pode passar. Tá acabando, tá, gente? E aqui uma inter-relação do bloqueio de gânglio estrelado com a função imune. Então, bloqueio de gânglio estrelado para tratar retocolite ulcerativa. Aqui, todos os artigos que falam dessa questão imune de retocolite são muitos bloqueios. Esse estudo aqui comparava sulfasalazina 2 vezes por dia com bloqueio de gânglio estrelado feito 30 dias seguidos, tá? Mas, assim, uma coisa mais complicada de se fazer, são muitos bloqueios, mas esses pacientes, eles tiveram redução de interleucina 8, como mostra no gráfico, redução de dor visceral, redução de tempo de defecação, redução de eliminação de pus e sangue nas fezes e redução dos marcadores inflamatórios vistos na colonoscopia. Então, a gente vê um resultado bem exuberante dessa inter-relação sistema nervoso simpático e resposta imune. Pode passar. Aqui o síndrome pós-Covid. Então, esse artigo é um artigo até simples, é um relato de 2 casos só, mas ele coloca, né, como a síndrome pós-Covid sendo um estado de doença permanente com disfunção autonômica e uma hipersecreção de citocinas inflamatórias. E por isso a ideia do bloqueio do gânglio estrelado. Pode passar. Então, esse artigo, embora seja um artigo de só 2 casos, ele traz esse gráfico que eu achei muito ilustrativo, porque a gente vê em laranja, o primeiro azul é o pré-Covid, o laranja é o pós-Covid, e o amarelo, que é a última barra, é 2 meses pós-bloqueio de gânglio estrelado. Então, a gente vê como o controle foi efetivo para fadiga, dispneia, tosse, perda de memória e concentração,
alteração de paladar e de olfato, febre, até alterações de frequência cardíaca vistas pós-Covid. Então, assim, resultados bastante interessantes, que é o que eles colocam como a grande fonte de estudo aí para os próximos anos. Pode passar. E aqui, por último, a dor talâmica. Quem já tratou sabe como é desafiante. Na grande maioria das vezes, a gente faz uma polifarmácia com um controle de dor, no máximo moderado, então é bem difícil. E, assim, por uma grande coincidência do destino, apareceu um paciente para mim, né, com um AVC de artéria cerebral média extenso, acometendo o tálamo, uma dor em membro superior muito rica. Eu fiz o bloqueio de gânglio estrelado, tem pouco tempo, tem 2 semanas, mas ele teve uma melhora, assim, muito surpreendente e já vinha tratando com um monte de medicação sem tolerar nada, muito idoso há muito tempo. Então, eu achei, assim, que realmente era uma coisa que cabia, né, colocar aqui para lembrar essa indicação. Pode passar. Então, terminando, acho que essa aula ela buscou aprofundar um pouco o conhecimento anatômico, o reconhecimento das imagens, das estruturas e das variações, saber pesar os riscos da punção e entender quais são as possibilidades de acesso que estão descritos na literatura para a gente ter essa opção de escolha, de segurança na hora de fazer e gerenciar melhor as nossas escolhas, ampliando o nosso conhecimento acerca de uma técnica emergente de neuroregulação. Um dos artigos coloca esse nome, eu achei bem interessante, né? Uma possibilidade de neuroregulação nesses pacientes de dor crônica que são tão difíceis e às vezes a gente faz tudo e não consegue resultado. Então, tá aí uma possibilidade de uma melhora em diversos cenários que o paciente de dor crônica transita. Pode passar. Então, aqui um brinde da minha família toda com o Cartucho em Portugal, em maio agora, comemorando o aniversário do meu pai, depois da minha mãe. E pode passar. Tem mais um? Não sei. Aí a Hugo e a Helena já estavam dormindo na hora do brinde, mas são as alegrias da vida. Perfeito, Mari, maravilha, viu, amiga? Parabéns, Obrigada. parabéns. Sempre fantástica essa aula sua aí. Deixa eu liberar o som do pessoal aqui. E, enfim, adorei o vinho, viu? Adorei o vinho e adorei a aula, como sempre, muito, muito clara. Eu queria colocar uma pergunta aqui de pronto aqui para os amigos e também responder antes, e vai chegar em você também. Eu queria o seguinte, ó, nós temos até um Painwine aqui, Mari, não sei se você chegou a ver, do, do colega lá, como chama, Mil? Você lembra, Cissa? É o... Qual Ai, que você me está deu um falando? branco. Quem não é o da Bolívia lá, eu vou lembrar o nome Você dele. está falando Como? Narvaz? Não. Narvaz não deu aula. Não, nós temos um colega falando de opções terapêuticas não para dor no estrelado, tá? Meu Deus, está dando um branco aqui, mas eu já vou falar o nome Não dele. me Eu lembro. não vi essa aula. Aí é o seguinte, Também para não. perguntar aqui, para colocar para vocês, uma curiosidade, porque nós somos nós mais velhos, inclui eu, o Zé, o Mil, e sai fora você e a Cissa, mas nós já fizemos estrelado Eu sou aos mais montes. velha também. Eu também, Não, sou não, novinha, não não. é. Fica tranquila. Sou Não do como time do nós. Mil. Nós fizemos estrelado aos montes sem nada, sem imagem Ai, nenhuma, o que é cegas. um Com crime. 8 mililitros de O que é um anestésico. crime, né? Hoje a gente Sentada. sabe disso, porque não é Gente, aqui é possível. tenso. Até uma curiosidade que eu falo quando a gente está com um fellow, um residente, a gente fala assim, ó,
Se você não gosta de ultrassom, você odeia ultrassom, né? Que é um absurdo se falar isso, mas quem tem essa aversão é por desconhecimento e ainda não ter a prática. Mas se haver isso, o único bloqueio que não tem comparação, não tem outra técnica de segurança que tem que fazer é o estrelado. Porque você tem inúmeras possibilidades de erro, É, de cometer graves erros, se você for com raio-x, obviamente, né? Se você for com raio-x. Se for falar com uma tomografia, você já volta a ficar com uma margem de segurança. Mas no dia a dia, na prática diária, comparando raio-x e ultrassom, é incomparável, né? Eu diria que é praticamente proibido hoje a gente entrar, não ecoguiado, na verdade, pensando numa boa prática. Mas apenas independente desse tema, uma curiosidade que eu queria perguntar a todos da mesa aqui, que é o seguinte, ó. A pergunta tem três partes. Qual o bloqueio que cada um faz, seja anestésico e volume, se usa corticoide ou não? E se for fazer neurólise química, qual o volume, qual o neurolítico que usa? E se for fazer uma técnica de radiofrequência, se é pulsada, se é ablativa, o que que vai fazer? É uma curiosidade. Eu posso eu mesmo começar a responder. A maioria sabe que eu sou fã nessa área de usar pouco anestésico, então eu não faço muito volume. Se eu fizer muito, é 3 ml de volume, é uma coisa minha. Eu só uso Chilo, eu não uso corticoide para o estrelado. E se eu for fazer radiofrequência, eu faço a ablação. Mas se eu for fazer neurolítico, eu faço fenol, agora não tem mais, né? O álcool ele é mais dolorido, todo mundo sabe. E no fenol eu usava baixa massa, eu usava de meio a 1 ml, eu não usava mais que isso. E eu vou falar para você, Mari, quando via o gânglio você fazia com meio ml dava Horner. É impressionante, só quem já viu sabe que é. Mas aí eu passo para os outros fazer a mesma resposta, por gentileza. Começando aí, vai, Mil, você que está aí no hospital aí, o que que você acha? Olha, Zé, é o seguinte, eu também não vejo, como você disse, né, nenhuma indicação de fazer hoje um estrelado sem ultrassom, né? Não que não seja guiado. Que essa técnica que a gente usava, tem prestações já na internet, nas revistas de complicações, né? Números, né? Hoje até um colega nosso publicou uma hack total, ele perfurou o disco, entrou dentro do canal e fez uma hack total num bloqueio de estrelados. Então, é preciso ver o grau que a coisa acontece, né? É, Você perguntou sobre o volume, né? Volume. Eu O acho também o anestésico e volume volume. o menor volume possível. Não, anestésico Sim. eu já te falei. Eu não uso nenhuma coisa que não seja Lidocaína. Ah, lidocaína. Não existe espaço, na minha opinião, para nada que não seja lidocaína. sim. Né? Não dá ropacaína, não. Corticoide, não vejo sentido. A doença não é ali, não é o gânglio que está doente, né? Fazer o corticoide no gânglio não é a doença do gânglio que está doente. Então, não vejo sentido para colocar nada nele, além da lidocaína. Nada. Se você vai fazer fenol no gânglio estrelado, eu nunca fiz. Assim, nunca neurolizei. Se eu precisar de fazer, eu faço simpático torácico. Não faço o estrelado. A gente tem aquelas fibras de Puntz, né, que pulam, 30% das fibras pulam o gânglio, né? Então eu não vejo sentido de fazer no gânglio. Se eu faço no gânglio como teste, aí depois eu faço neurólise intratorácica, né? Então, e aí eu uso radiofrequência e o volume do anestésico local Qual também eu sou radiofrequência, favorável Mil? do menor Qual, possível. qual rádio? Não, no gânglio estrelado eu não uso, né? Eu uso no torácico, né? Aí eu faço ablação, né? No C2, T2 T3, né? Fazendo um simples torácico. Ah, Né? mas E o volume no gânglio estrelado, só o detalhe é o seguinte, a única coisa que eu queria fazer é que o gânglio direito e o esquerdo, eles comportam de forma diferente, né? Então, assim, tem que lembrar disso, que o gânglio esquerdo, ele tem uma conexão direta com o centro cardioacelerador, no T4. Então, se você fizer o gânglio estelado esquerdo, faça um volume menor ainda,
né? E monitorizo o paciente, porque a chance dele fazer bradicardia é enorme. Tanto que a indicação de conversão de taquiarritmia, hoje, com o bloqueio, né, na tempestade elétrica, né, do paciente fazendo taques ventriculares, vai fazer um gânglio selado, né? Então, a gente faz gânglio selado no paciente com taque ventricular, para você ter uma noção. E o volume aí, 2, 3 ml, eu não vejo. Sim, Mas depende muito da difusão do anestésico, de lidocaína, né? E às vezes eu faço menos, 2 talvez. sim, boa. Cissa, a bomba. Primeiro de tudo, Mari, mais uma vez, uma coisa linda. E eu fiquei super feliz porque no congresso, quando no outro dia ela foi dar aula de escaneamento, que também foi linda, eu falei, pessoal, que tenho pena de quem perdeu a aula da Mari. Então, no dia anterior, eu fiquei assim muito feliz da gente conseguir, né, trazer você. Bom, respondendo a Obrigada. pergunta, depois eu tenho uma contra-pergunta. Bom, eu na época fazia estrelado palpando, então a gente batia no osso, mesmo, né, no tubérculo de Chassagnat, injetava 8 mililitros. E aí, o que que acontece? Depois você demora um pouquinho, quando vai passar dessa fase que você fazia com o paciente sentado, que parecia fácil, que você a curva de aprendizado para quem, né, mais ou menos da minha geração, assim, né, e que depois começou a fazer ultrassom, parece que demora mais, mas depois é um alívio imenso. O menor volume que eu já fiz de bloqueio foi 0,8. Por quê? Era um paciente que estava uma visualização maravilhosa e foi muito assim interessante. Foi um paciente até da UERJ, todo mundo sabe que eu estudei na UERJ e tal, fiz residência lá, depois foi final da década de 90, né? Então depois fui fazer dor, era 2005 já. E aí a gente estava começando o uso do ultrassom, muito eventual. E mais recentemente, né, quando eu estava dando aula na pós para o pessoal, a gente fez esse pequeno volume que eu fiz proposital para mostrar para a pessoa que, né, como que guiado por ultrassom a gente tem um controle super bom. E o doente fez Horner, tá? Com menos de 1 ml. Sim, Só que o que que acontece? Respondendo aqui, o menor volume, né, o que eu já fiz de fenolização, nunca fiz álcool, menor volume 0,5, radiofrequência convencional. E o que eu costumo fazer é em decúbito lateral. Eu acho assim mais fácil o posicionamento, a gente entra praticamente paralelo ao probe, então você puxa bem aquela imagem, então a tua entrada fica melhor. Eu me acostumei a usar em decúbito lateral, eu gosto bastante, então não sei se vocês. E aí tem descrição bem antiga, acho que no início da década de 90, anos 2000, a descrição inicial do bloqueio de lado e depois passou para decúbito dorsal. Eu gosto bastante de fazer em decúbito lateral. Então, até porque o doente não vê aquela entrada da agulha, também senta eu por também, por trás. curiosidade, faço de lado também. Você também, Mil? Como é que você faz, hein? Não, barriga para cima. Barriga para cima. Cara, eu adoro decúbito lateral, adoro. Eu Eu acho também. assim muito mais fácil. Outras formas, né? Porque a gente pega muito aquilo, paciente oncológico, zoster, né? Então, alteração Renault. A única indicação que, sim, que eu fiz de diferente foi para taquiarritmia, para essa, né, enxurrada, né? Que a Eu gente vai lembrei, dizer. foi o Restrepo aula. Aula do Restrepo, falando de indicações que não dá dor para o tratamento com gangue estrelado. Foi há 2 anos atrás. Ah, Mas acho nossa. que teve mais alguém que falou também. Ô Mari, e você? Conta os seus segredos, seu bloqueio, como é, se você Então, faz neurólise, a radiofrequência, conta para nós. eu faço decúbito lateral também, igual a Cecília está falando. Assim, se você falar de artigos, o que eles colocam é 3 a 4 ml, e a grande maioria usa lidocaína mesmo. Eu vejo muito na imagem, porque às vezes você faz um pouquinho
e o gânglio tá bonito e tá tudo certo, e você... Normalmente eu preparo na seringa de 3, né? E você nem usa os 3. E tem outras vezes que a coisa fica tão difícil, você usa os 3, às vezes pega mais um pouco, e, enfim, né? Eu acho que o que a gente tem que ter em mente é tentar avaliar a imagem, porque às vezes o gânglio está ali do lado da tireoide, às vezes ele não está ali, você precisa de um volume maior para chegar no estrelado de fato, né? Mais embaixo, enfim. Mas normalmente a gente não precisa de muito volume. Fenol e álcool nunca usei nenhum dos dois. Já fiz pulsada, tá? Um ficou muito bom, o outro ficou assim, muito mais ou menos. Então, não tenho isso como uma regra, assim, do que seria melhor. Porque, normalmente, Mário, até uma pergunta para as pessoas que fazem pulsada. Normalmente, a cadeia simpática, você pensa em ablação, né? Normalmente, em geral, Sim, né? No só corpo faltou inteiro. foi a coragem de Entendi, entendi. Ô Zé, independente da técnica, se é raio-x ou ultrassom, não é essa a pergunta. Se você faz um estrelado ou você já fez, você prefere que massa de anestésicos, Zé Oswaldo, e se faz neurólise química, qual o volume bem específico e a radiofrequência? Eu não faço atualmente mais lesão. Fiz no passado técnica ablativa com ultrassom, quer dizer, o ultrassom era o agente lítico, era ultrassom de profundidade com lesão. Não era focado como os mais modernos, mas era um ultrassom que fazia um efeito mais prolongado. Então a gente usou ablação com ultrassom. É, Isso em jovens, porque existe o risco nos idosos, você ter placa de ateroma, ter complicações com, com fratura e com migração para embolia, né? Então a gente não usa, nunca usei nem álcool e nem o fenol, nunca fiz lesão. E radiofrequência, também pulsada não fiz. O volume que eu uso é entre 4 e 5 ml, né? Existe, e é onde eu infiltro não é no gânglio em si, eu infiltro longos cones. Eu vou, eu vou pela palpação e infiltro no longos cones. Para cima, se for alvo mais cefálico, e se for para membro inferior, um pouco mais caudal. Então, essa que é a minha. Ultimamente eu tenho feito ultrassom como guia, como exame para guia de imagem, mas nós estamos ainda numa, numa curva de aprendizado ainda. Legal. Pessoal, uma colocação assim que eu queria falar também, que é importante, porque muitas pessoas que estão às vezes ouvindo a gente têm o estrelado como um acesso para patologias álgicas do membro superior, mas anatomicamente a especificidade é o que o Mil falou, né? O simpático torácico T2, T3 é que teria especificidade. O que acontece é que num consultório, numa prática mais rápida, sem acesso ao raio-x, porque o simpático torácico você não vai fazer sem o raio-x, né? Classicamente, você acaba usando o estrelado como alternativa. Mas o estrelado ele tem uma especificidade muito maior para a face, né? E até uma outra curiosidade, recentemente, vários autores, a partir de 2019, têm colocado a cefaleia cervicogênica como sendo muito discogênica, coisa que no passado se falava muito da cefaleia cervicogênica sendo articular. E aí abriu a possibilidade, sim, de tratamentos envolvendo a cadeia simpática, uma vez que é a inervação principal discal, né, no corpo todo, como a cervical também é. E aí, é, a gente tem até alguns casos aí, eu tenho, o Mil tem também, a cadeia simpática cervical superior, né, voltado para a cefaleia, com bons Isso que resultados, eu ia viu, Mário? falar, Zé. Né? Eu ia falar sobre isso também. Eu ia É perguntar, né, muito se interessante, né?
Como é que o pessoal está Fala um usando, se pouco vocês aí, estão usando em fazer o fala gangue um pouco. superior, né? É, É, não, eu queria saber se vocês estão usando, né, na prática de vocês, o bloqueio do gangue superior, né, do gangue simpático superior, né, cervical superior. Porque é o primeiro gangue da cadeia simpática, né, a saída do crânio, né? Então, assim, ele tem uma participação imensa dessas cefaleias, né? Principalmente nas cefaleias autonômicas, né? Se você pensar em Suna, Sunct, você pensar dessas cefaleias autonômicas, o bloqueio do gânglio eu tenho feito assim, cada dia mais eu fico encantado com o resultado dele, sabe? Impressionante. eu Muito acho, bom. Nil, E eu queria saber a acho que experiência você de vai vocês, se vocês concordar, usam. o amigo, acho que você vai concordar, cada vez menos a gente acha que a cefaleia pura, né? Ela tem uma desautonomia, essas cefaleias crônicas, é associado muito grande, né? E que você fica muito útil o Exato. gânglio cervical superior, né? Pois é, eu peguei uma Suna aqui, é muito interessante. Uma Suna que o cara fez 8 trigêmeos, 8 vezes o trigêmeo. Nossa, que absurdo. E ele não melhorava. Não melhorava. 8 vezes. Eu fiquei impressionado, fazer 8 vezes e ele não melhorava. Ele fazia e não melhorava. O trigêmeo, o pessoal fazia, refazia, E refazia. Passou continuava em uns fazendo. 3, 4 neurologistas diferentes. Todos Deus, fizeram. Aí o que aconteceu? Teve uma lesão do nervo. Agora ele tem uma lesão do nervo. Né? No consultório, com aquela crise típica, né? Típica de Suna, né? O olho vermelho, nariz pingando, aquela coisa, né? Aí eu olhei e falei, vai ser Suna, né? E deitei ele lá e fiz um cervical superior. Né? Na hora, a dor dele passou. Na hora. Impressionante, assim. Né? Aí eu levei ele para o bloco, eu já fiz fiz o cervical superior e o esteno palatino, junto, no mesmo tempo, e ele melhorou 70% da dor. Puxa Né? vida. Sem remédio, Quanto só tempo isso. ficou bem? Achei muito interessante. Oi? Quanto tempo ficou Não, bem? O tem Quanto tempo uns resultado durou? foi 3 meses que eu duradouro? fiz. Não, já tem uns 2 ou 3 meses que eu fiz. Uns 3 meses que eu fiz Ótimo. foi esse bloqueio dele. E ele Bacana. aceitou, tá bem, entendeu? Mari, eu tenho um caso também, Mari. Olha que interessante. Uma cefaleia, que a princípio o diagnóstico era occipital. Ficou nada passava a dor dela, apesar de um bloqueio occipital positivo, mas a dor vinha sempre do occipito para a fronte e pior de um lado. Mesmo assim, depois de ter feito várias tentativas de terapia sobre o nervo occipital, eu implantei um eletrodo, ficou 2 anos bem. Depois de 2 anos bem, desencadeou uma dor insuportável, entrou numa crise que quase durou um ano, mulher. Aí eu falei assim, eu vou para a cadeia cervical. Fiz até discografia, deu positivo, e eu fiz a cadeia simpática superior Gente, dela, e nós estamos aqui com mais de 8 117 aqui. meses. Só que eu fiz Pediram. ablação com Eu tô olhando. radiofrequência na cadeia cervical superior. Eu tenho que fazer acordado, porque tem uma íntima relação com o laríngeo recorrente, então você tem que fazer acordado, um teste motor bem feito, para não ter lesão de corda vocal. E o controle dela foi assim uma coisa absurda. Então, cada vez mais eu fico assim encantado com a ação ali desse gânglio aí na cadeia cervical, sabe, em relação às cefaleias. E você faz num ambiente de consultório sem acesso venoso e tal, ou não? O consultório eu faço só o bloqueio. No bloqueio, nesse caso, eu vou usar ali do 1% e vou fazer volumes baixíssimos, tipo realmente 0,5 ml. Então é isso que eu vou Entendi. fazer. Mas Teoricamente, a resposta é fantástica, Marta. teoricamente ele faz a inervação simpática de C1 a C4. Então, cabe muito as cefaleias, né? Sim, sim. Ô Zé, você tem algum caso aí relatado relacionado a isso, cefaleias cervicogênicas, que você foi na cadeia cervical superior, Zé? Interessante, você falou sobre bloqueios em cefaleia cervicogênica.
é o único bloqueio que eu uso corticoide, porque eu não faço bloqueio do nervo. Então, exatamente, você bloqueia a faceta, se você tiver uma faceta alterada, se você tiver uma estrutura, uma fonte, daí você pode usar o corticoide. Agora, quando a gente faz risotomia, riso de facetas, tal, eu não uso corticoide. Eu faço só ablação. E é interessante que quando você faz uma neurotomia, uma neurotomia, você faz um tratamento, um bloqueio neurolítico ou uma radiofrequência, de nervos, assim, de ramos recorrentes, facetários, você já tem um efeito é, anti-inflamatório, porque a neurotomia funciona como efeito anti-inflamatório, porque você inibe a liberação de substâncias pelo próprio nervo, você inibe a inflamação neurogênica. Então, você tem um efeito anti-inflamatório. É por isso que eu não uso corticoide quando o alvo é o nervo. Quando o alvo é a fonte do estímulo doloroso, daí você pode usar o corticoide no alvo. Quanto à cefaleia cervicogênica, é, muitas delas são mesmo dores provenientes de alvos assim, de disco, de ligamento, de facete, assim por diante. E muitos são musculares, né? Você encontra muito miofascial e às vezes a maioria das neuralgias eh, de Arnold, na verdade, não são neuralgias verdadeiras. Muitas vezes são síndromes miofaciais da musculatura, né? Principalmente a musculatura da parte superior do trapézio, da, quer dizer, da região cervical como um todo. Sempre a pessoa que faz dor, ela vai investigar adequadamente e às vezes encontra pontos. E às vezes existe mais de um tipo de dor nesses pacientes, né? Agora, Sim. esse caso que você está falando da neuralgia do trigêmeo é muito frequente. Nós estamos tendo muitos casos, porque você tem uma propaganda da dor mais forte do mundo, tem gente que ganha proventos da propaganda da mídia, Sim. e seria um grande prejuízo se tivessem melhora da dor, né? Então, eles vão fazer o tratamento, mas é como se tivesse um compromisso em ficar com a dor, porque senão, às vezes, perdem o sustento da casa, né? Eu Verdade. acho que esses pacientes eles têm muito, muito ganho secundário Sim. e os doentes que informam bem são esses que você, por exemplo, relatou. Você faz um tratamento, melhora, você se sente à vontade de fazer outro procedimento, né, com outro alvo, com uma recidiva. Foi o que você fez. Ô, Mari, uma outra coisa, amiga, que eu não vi você citar, mas eu acho que é clássico do nosso dia, amiga, também, é as capsulites rebeldes do ombro, né? Aí eu falei para vocês aqui que tem uma especificidade na cadeia torácica no membro superior, mas o ombro, ele tem uma inervação muito Se alta ali na evocar. parte, né, superior dele. Então, na verdade, aí o C6, o gânglio superior médio, o gânglio cervical médio cai muito bem, você não acha, amiga? Sim, eu acho que quando a gente fala de pescoço e ombro, e assim, eu já fiz muita capsulite sem o estrelado e muita com o estrelado. Realmente, na maioria dos casos, o estrelado faz uma diferença ali no controle da dor. Então, eu acho que ombro e pescoço talvez sejam os casos mais clássicos para a gente usar o estrelado, né? Fazer essas abordagens C6 e C7. E talvez a gente realmente tenha que começar a mudar nossa cabeça, porque são muito poucos os artigos que falam de C2, né? Você e o Mio são muito pioneiros aí em fazer muitas coisas e tal, mas a grande maioria às vezes nem conhece essa possibilidade. Agora, quando a gente fala de face e crânio, as dores crâniofaciais, né? Acho que a gente tem que começar a ir para C2, sim,
que eu acho que, né, os artigos mostram resultados muito interessantes, porque essas neuralgias trigeminais herpéticas, pós-traumáticas, dores faciais idiopáticas, é muito difícil tratar, né? E às vezes essas abordagens cranianas, elas são mais difíceis para, né, não são todos os intervencionistas que fazem. E um bloqueio de C2 é uma coisa muito simples, é uma técnica simples, que eu acho que a gente tem que falar dela mesmo para ganhar cada vez mais espaço. Eu acabei de receber uma paciente com uma trigeminalgia pós-traumática, depois de uma extração dentária, e muita dor. Enfim, eu não fiz no consultório porque eu fiquei com medo, sabe, de fazer C2 ali no consultório, mas já marquei para fazer no centro cirúrgico e acho que tem tudo para melhorar. Os resultados nos artigos são muito bons. Bem, o Cissa, tem alguma pergunta a mais, amiga? Não, acho que não. Eu acho que até a pergunta que estava no chat. Tem Ah, aí, não, Cissa? tem. Só que algumas já até foram respondidas. E não Tem foi a uma da última. Tem uma última é, que a Bárbara pergunta sobre a questão do sono. Se você poderia. Então, tem pouquíssimos artigos falando de sono. É uma coisa que tá, né, não tem tanta informação. Mas um deles falava dessa possibilidade de regular o ritmo circadiano e interferir na secreção de melatonina, linkando, né, o sistema nervoso simpático com o sistema endócrino. E os resultados dos estudos são até animadores. São estudos pequenos, não é coisa, né? Mas, enfim, um paciente que passa a dormir 8 horas de sono, que tem aumento de energia diurna, que você controla a ansiedade e os resultados, quanto maiores eram os scores de ansiedade, melhores foram os resultados. Então, realmente, eu acho que é algo que vai sendo estudado e a gente ainda vai crescer nesse conhecimento, né? Legal, muito bom. Zé, alguma pergunta para a Mari aí, amigo? Não, eu só queria parabenizar a doutora Mariana, os comentários que são muito bons, os seus mesmos, a da Cecília e do Mil, e que fazem esse evento mensal o sucesso que é hoje, né? E, e essa parceria com a Sobramide vai se perpetuar ainda esse ano. Então, foi nessa nova gestão que eu estou se sucedendo, eu tenho a honra de assistir essa, essa Assistir palestra e brilhante que foi participar, Zé, dada. você é convidado sempre, viu? E outra coisa, sempre que se fala sobre o uso do ultrassom, nós estamos falando também da preocupação do controle do uso do raio-x, né? Ah, é muito importante eh, eventos que dão uma alternativa à radioscopia e outros exames irradiantes, porque são, por exemplo, exemplos de como controlar complicações tardias e às vezes assim subagudas que são possíveis de você reduzir, né? E então parabéns. Obrigado, Zé. Mari, parabéns. Obrigada. Um beijão, minha querida. Parabéns. Felicidades, uma Obrigada a aula todos. brilhante. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar com Linda, vocês. Mari. Também acho que o Mil saiu, não sei se ele está aí. Deixa eu ver se eu visualizo ele. Acho que ele acabou, ele estava saindo do hospital, mas considere sócia nossa aqui sempre, viu? Bem-vinda. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo também. Beijão, boa noite. Tchau, boa noite.